Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, aqui com a nossa terceira aula do curso Conhecimento Sagrado, e mais uma noite de muitas bênçãos para a gente e muito estudo. Marcos, bem-vindo! Muito boa noite a todos, namastê. Mais uma vez aqui, estamos juntos para esse nosso curso de Conhecimento Sagrado, com a nossa terceira aula. Tá certo? Todos vendo a minha tela? Sim, Marcos, estamos vendo. Bom, então vamos começar. Que o nosso querido Mestre Jesus esteja conosco, nos orientando, nos elucidando, nos trazendo o bom senso para que possamos compreender as Escrituras, vamos colocar assim. Bom, nós vamos falar hoje do Antigo Testamento. E falar do Antigo Testamento é falar da Bíblia, né? O livro mais vendido no mundo, o livro talvez mais lido, o primeiro livro impresso na humanidade foi a Bíblia de Gutenberg, e um livro que muita gente lê pedacinhos, mas não consegue entender a verdadeira, não só história, mas a verdadeira verdade, né? A verdadeira verdade é ótimo, né? O pleonasmo maravilhoso, que está por trás das palavras. Então, quando você traz esse conceito das tuas crenças, da fé, e junta com as verdades, e as verdades eu estou falando, né, de arqueologia, de história, de ciência, que vem comprovando cada vez mais coisas que até então eram tidas como mitos no Antigo Testamento, principalmente. Eu vou te dar um exemplo. A cidade de Jericó, né, que é citada no Antigo Testamento, ela é citada no Antigo Testamento e não se conhecia ela. Ela só foi ser conhecida muito, né, há pouco tempo atrás, nas escavações arqueológicas. Eles desconheciam, eles achavam que a cidade de Jericó era uma cidade que deram um nome bonitinho para ela lá, né? Quando os hebreus marcham, né, em volta dela, e através de tambores, cantos e o próprio som da marcha, as muralhas de Jericó caem, né? Não só com as trombetas, mas principalmente pelo som do impacto da marcha no solo. Então, isso é apenas um exemplo para a gente entender o quanto é importante a gente entender o Antigo Testamento, até para justificar o entendimento do Novo Testamento. Então, para falar da Bíblia, eu vou passar para vocês um material complementar que ainda não passei, né? Vou passar logo depois dessa aula, que, na realidade, ele demonstra, através de figuras e referências, indicações de livros, que eu vou citar aqui agora, e eu achei importante, eu fiz isso hoje. Falei, não, é importante as pessoas terem essa referência e não só escutarem a minha palavra. Então, eu vou começar falando exatamente sobre esse material. Ó. O material que, na realidade, é um complemento, que é esse aqui, ó, que eu vou passar para vocês, tá certo? Então, eu vou começar fazendo um link entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e depois vocês vão entender por quê. Quando você estuda o Novo Testamento, o quarto evangelho é João, né, o amado de Jesus. Tá? João Evangelista, que é o mesmo que na ilha de Patmos escreve o Apocalipse. João, para quem não sabe, né, na realidade é Kardec, o codificador da doutrina espírita. João, para quem não sabe, antes tinha sido Allan Kardec, um sacerdote druida. E, se a gente recuar lá atrás, ele está ligado aos patriarcas hebreus. Esse espírito de Chico Xavier, vamos colocar assim, né, que foi, né, na época de Jesus, João Evangelista,
né, era chamado de o amado. É por isso que você, quando lê, eu tenho todas as biografias, todos os livros que foram publicados sobre o Chico Xavier, eu adquiri, né, e li todos. E a maioria deles se refere a Chico Xavier como o amado. E eu nunca tinha feito essa relação. Por quê? Porque desde a época em que Jesus pisou este planeta, João, que posteriormente se torna, lá na frente, né, na nossa época, Chico Xavier, ele estava junto com Jesus e era identificado como amado. Então, amado é um termo muito utilizado por aqueles que conheciam o Chico Xavier e, ao mesmo tempo, conviviam com ele, inclusive os espíritos que davam mensagens, o chamavam de amado, né? Meu querido amado. Por quê? Porque era João Evangelista. Eu vou começar com João Evangelista, apesar de ser do Novo Testamento, para vocês entenderem o que está por trás da Bíblia. Então, no primeiro capítulo de João, no versículo de 1 a 4, João faz essa afirmação assim, ó: antes de ser criado o mundo, aquele, repara, aquele é uma pessoa, que é a palavra, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Quer dizer, a palavra é uma pessoa que ele está se referindo aqui. Tá? Não confundir com a Gênese, que fala no princípio era o verbo e o verbo se tornou carne, que é também uma referência a isso. Mas João foi mais específico. Por meio da palavra, ou seja, por meio dessa pessoa, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela, sem a palavra. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu vou começar a deixar vocês assim bastante chocados, porque, na realidade, né, estudando vários autores espíritas e, inclusive, vários doutores em teologia, quando você chega a essa interpretação, essa forma de entender que aquele que é a palavra já existia, ele está dizendo que, na realidade, antes de existir o nosso mundo, a referência de João é para o nosso mundo, não é para a criação de Deus. Naquele conceito, no princípio, era o verbo, e o verbo se fez carne. Né? Que esse se fez carne também é referência a quem? A Jesus. Porém, quando ele fala assim, ó, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam, isso fica claro que é exatamente a mensagem do Novo Testamento para os judeus. Né? Os judeus, eles amargam várias formas de karma devido a não entender que a luz esteve com eles e eles não a aceitaram. A grande maioria dos judeus não aceitou Jesus como o enviado do Pai. Né? Então, fica muito claro para quem faz um aprofundamento de teologia que João está se referindo aqui a Jesus. Né? Aquele que era a palavra já existia. Marco, mas por que você está falando isso para a gente? E nós vamos falar do Novo Testamento. A maioria das pessoas imagina que a verdadeira história que interessa para os cristãos é a partir de Moisés, né? Porque o Moisés traz para os hebreus a relação do Deus único. Só que tem uma coisinha que muita gente não esquece. Quando Moisés já encarna, né, como missionário, antes, é bem provável que ele tenha sido a reencarnação de um faraó egípcio que realmente revolucionou o Egito na sua dinastia, que foi Akenaton. Tá? Akenaton é aquele que surge da luz. Então, Akenaton, na época da dinastia dele, ele consegue tirar o Egito do politeísmo e trazer o conceito de Deus único.
Se Akhenaton se posteriormente reencarna como Moisés, nós não sabemos. Mas existem várias literaturas espíritas que dizem que sim. Porém, mesmo que ele não tenha reencarnado como Moisés, Akhenaton foi que trouxe os princípios do Deus único, que permeou, que trouxe as condições para que Moisés, mesmo sendo hebreu, sendo criado no Egito, pudesse ter acesso a todo esse conhecimento. Então, quem é que está por trás disso tudo, Bechara? É Jesus. Jesus, o mestre, né, o Messias, a palavra, o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida, tem várias formas de se referir a Jesus, ele já planejava tudo isso. Então, Jesus planeja a vinda de Akhenaton ao Egito para dar condições posteriores a Moisés. Não vou aqui afirmar que é a mesma encarnação, eu acredito que sim, mas se não for, ele foi muito influenciado por Akhenaton, para que ele pudesse estabelecer a relação fixa de um Deus único. E você fala assim, mas Marco, por que no povo hebreu? Vamos lembrar a Caminho da Luz, né, onde a gente verifica que quando a Terra foi criada, repara, Jesus já existia, Jesus já era o governador da Terra, ele que preparava todo o conceito de vida para o nosso planeta. Então, ele já planejava que as coisas pudessem acontecer aos poucos e vagarosamente, devido à população que estaria vindo para cá. Qual foi a população que veio para cá? As 4 primeiras levas estão escritas a caminho da luz. Foram os hebreus, os árias, os egípcios e os hindus. Lembrando que os árias eram os mais ignorantes, eram completamente desprovidos de conhecimento espiritual, que forma o povo europeu, buscando conquistas, ganâncias. Né? Um grande exemplo é Roma. Né? Você tem os hebreus, que era o povo que tinha uma fé inquebrantável, porém extremamente orgulhosos e achavam que o que eles acreditavam era a única e absoluta verdade. Então, eram muito apegados aos conceitos, vamos dizer assim, herdados oralmente de seus ancestrais. Você fala assim, puxa vida, então Jesus encarna exatamente no meio desse povo rebelde. Por quê? Porque precisava dar a eles um testemunho do que é o verdadeiro amor. Aí você fala assim, Marco, e se Jesus tivesse encarnado, por exemplo, na Índia? Ele não seria crucificado. Puxa vida, por quê? Porque os hindus tinham um conhecimento espiritual bem amplo. E os egípcios eram muito inteligentes. Se você olhar as construções egípcias, elas têm um conceito arquitetônico e de engenharia que até hoje dificilmente se consegue explicar. A construção das pirâmides, o conceito de vida após a morte, pelo livro Egípcios dos Mortos, que foi revelado posteriormente. Então, você começa a ver que Jesus sabia exatamente o que estava fazendo e sabia que estaria lidando com um povo muito rebelde. Ele sabia que seria crucificado. E tudo isso que eu estou falando foi predito em profecias no Antigo Testamento. E uma coisa engraçada, que vocês vão reparar na próxima aula, nas próximas 2 aulas, sem ser essa de hoje e a próxima, nas outras 2, quando a gente falar do Novo Testamento, Jesus sempre deixa claro que ele fazia determinadas coisas para que se cumprisse as profecias. Um exemplo é a entrada dele em Jerusalém com o jumentinho, onde foi descrito por Daniel. Então, a gente consegue ver que Jesus, sabedor daquela crença arraigada nos costumes, nas relações tradicionais que os hebreus tinham,
ele tinha que dar o testemunho da exemplificação do que foi escrito lá atrás estava sendo cumprido, até para que facilitasse que os hebreus acreditassem que ele era o Messias prometido. Porém, eles não acreditaram. Por isso, João, logo, isso aqui é a quarta. É a quarta parte, vamos dizer assim, desse capítulo 1. Tá? E a luz resplandece nas trevas. Por que trevas? Porque o planeta Terra era as trevas. E as trevas não a compreenderam. Ou seja, Jesus não foi compreendido. Ele falava por parábolas para que o ensinamento dele ficasse posteriormente. Mas ele não foi compreendido pela grande maioria dos judeus. E muita gente acha que foram os apóstolos que escolheram o Jesus. Foi justamente o contrário. Jesus, já conhecedor do âmago espiritual de cada apóstolo, os escolhe, inclusive escolhe Judas, para que houvesse o processo de traição que foi descrito no Antigo Testamento. O Messias seria traído e crucificado. Então, Jesus faz exatamente o que estava escrito no Antigo Testamento, para que os hebreus, para que os judeus pudessem entender que, na realidade, né, a palavra de Deus, que era ele mesmo, estaria disponibilizando a possibilidade de estar com eles, mas eles não compreenderam, não entenderam e pagam por isso até hoje. Quando a gente falar do Apocalipse, vocês vão entender melhor sobre isso. Bom, para falar da Bíblia, eu acho interessante, eu tenho a veia, vamos dizer assim, pedagógica e acadêmica, né? Eu fui professor, antes de me aposentar, fui professor universitário durante muitos anos. Então, tudo que eu costumo falar, eu gosto sempre de dar referências de literatura, para que quem quiser se aprofundar possa ter possibilidades de entender. Então, o Walter Kaiser é um livrinho bem bacana, onde ele fala especificamente de como é que você pode confiar no Antigo Testamento. Então, ele faz pesquisas e demonstra pesquisas de arqueólogos, historiadores, mostrando como é que os documentos foram preservados. Tá? Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que não entende, não lê o Antigo Testamento, faz esses questionamentos aqui. Ó. Será que a gente pode confiar no Antigo Testamento? Será que, historicamente, o que é contado é a verdade? Todos os documentos antigos são relevantes para as pessoas da era da informação do século XXI? Então, quando ele abre, né, isso aqui foi a capa, verso do livro, ele traz esse questionamento e mostra, através de documentos históricos, arqueologia, que você pode confiar. É óbvio que não dá para entender o Antigo Testamento ao pé da letra. Por quê? Porque não teria condições. Então, quando se fala, por exemplo, de Adão, se você pegar, por exemplo, no Bhagavad Gita, tem uma referência ao Adão, mas chamando de Adi Arhan. Adi Arhan. Arhan é alma. Adi é o primeiro, a primeira alma. Então, a primeira alma foi a leva que veio. Então, para entender isso, você tem que associar outros conhecimentos. Mas as informações contidas no Antigo Testamento, apesar de muitas alegóricas, metafóricas, elas têm um teor de verdade muito grande, porque elas narram exatamente o que aconteceu. Então, fica a primeira dica aqui, que é exatamente o conceito de entender o Antigo Testamento sob a ótica documental do Walter Kaiser. A outra dica é sobre o Novo Testamento. Eu gosto muito do Bloomberg, tá? Que traz exatamente esse conceito de por que você deve confiar nas histórias do Novo Testamento. E ele grifa embaixo, aqui ele fala assim, todas essas informações são frágeis e já foram refutadas. Ou seja, o que são as informações frágeis? Dizer que, por exemplo, olha, como é que alguém pode falar da vida de Jesus se os evangelhos que foram escritos, 4
evangelhos escritos de Jesus foram escritos décadas depois. Tá? Então, ninguém escreveu, quando Jesus estava caminhando entre nós, ninguém escrevia lá o que estava acontecendo. As pessoas vivenciaram isso. E o evangelho que Jesus pregou foi o Antigo Testamento. Até porque o Novo Testamento surge muitas décadas depois da morte de Jesus. Então, o que Jesus nos trouxe como lei, como verdade, era o Antigo Testamento, porém, alterando determinados conceitos que até então eram necessários na época do Egito Antigo, na época dos hebreus, quando conquistaram Canaã, trazendo que Deus é misericordioso, trazendo uma nova forma de entender o pecado, trazendo um conceito de amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus ele fez uma melhor adaptação, ele reformou em matéria de conhecimento o Antigo Testamento, mas ele não nega o Antigo Testamento em momento nenhum. Tanto é que são palavras de Jesus: eu não vim deturpar ou desviar a lei, eu vim dar-lhes testemunho. Palavras do próprio Jesus. Então fica aqui a segunda dica, né, que na realidade, né, o Bloomberg faz uma pesquisa muito acurada e mostra que todos os documentos do Novo Testamento são documentos verídicos que foram encontrados em pergaminhos, em manuscritos. Posteriormente, a gente vai ver, né, os que foram encontrados em Nag Hammadi, né, e eles tiveram, sim, uma comprovação por grandes estudiosos, pesquisadores e acadêmicos do mundo todo. Tá certo? Então, fica a segunda dica do livro para aqueles que quiserem se aprofundar mais. Uma terceira dica também é essa introdução à Bíblia, tá certo? Do Luiz Rossi. O que ele traz para nós? Ele mostra, né, para nós que você entender a Bíblia, principalmente com a possibilidade de entender o nosso mundo de hoje, saber por que isso tudo está acontecendo, é fundamental para você entender a evolução da humanidade, a evolução da moral na humanidade. Nós ainda, né, não estamos aí, né, de vento em polpa para a reformulação moral da humanidade, mas já caminhamos muito se você comparar com as primeiras épocas lá, os assírios, né, posteriormente os hebreus, egípcios, romanos, né? Quando a gente chegar em Apocalipse, você vai ver que quando você fala de Roma, Roma é considerado para João, em Apocalipse, como uma prostituta. Marco, o que é isso? Roma e a igreja, como foi estruturada, manipulando, trazendo, né, mortes àqueles que pensavam de forma diferente, ela é considerada como uma prostituta nas profecias do Apocalipse. Então, mais na frente a gente vai falar sobre isso quando a gente falar, né, de Apocalipse. Vai ter material para vocês entenderem isso. Você tem grandes autores que confirmam isso que eu acabei de falar, né? O Haroldo Dutra é um deles, o Kaiber Schutel é outro, né? Ramatiz é outro. Eu te diria aqui uma série de espíritas, né, que foram assistidos pela espiritualidade maior, que mostram que, na realidade, o catolicismo, não o cristianismo, o catolicismo foi um grande mal que deturpou os grandes ensinamentos do Mestre Jesus, né? Então, quem é católico, e eu te digo isso, né, e olha que, né, eu estou me formando em teologia, então, se alguns colegas meus de turma escutassem isso, falavam assim: esse cara é louco, mas não sou, não. A gente, quando junta o conhecimento espírita, a gente consegue ver que tudo isso é verdade. E aí vem a indicação, né? Marco, eu queria ter uma Bíblia de estudo. Tá? Existem vários, eu tenho várias Bíblias de estudo, por exemplo, a Bíblia Ecumênica, que é a TEB,
uma Bíblia muito boa. Mas eu te diria, se você quiser ter uma Bíblia possa explicar para você muitas coisas, eu te recomendaria essa do Thomas Nelson, tá? Ela vem exatamente assim, ó, vendo numa caixinha, tá? Eu botei até da cor da Bíblia que eu tenho, do Thomas Nelson. Ela é muito rica, ela tem figuras, mostra cronologia. Então, Marco, eu quero comprar uma Bíblia de estudo, tá? Então, eu te recomendaria essa. Ah, eu escutei falar que tem muitas Bíblias, tá? Então, você escolhe a que você achar melhor. Eu estou dando a minha orientação a vocês, porque é desta maneira, quando eu quero ver alguma coisa rápida, eu vou aqui. Eu tenho uma outra Bíblia que eu uso muito, está toda rabiscada. Essa Bíblia é essa aqui, ó. Ela é toda rabiscada. Se você abrir ela aqui, ó, tem rabisco em tudo que é lugar, comentários meus, porque é a minha Bíblia, vamos dizer assim, corriqueira, tá? Ela é da editora Paulinas, tá? É feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. É uma Bíblia barata, tá? Ela deve custar, sei lá, uns R$60, 50. Ela tem capa de couro. Marco, eu posso pegar sem ser capa de couro para ser mais barato? Claro que pode. Tá? Aquela outra Bíblia aqui anterior que eu coloquei para vocês é uma Bíblia cara, uma Bíblia de estudo. Cara, ela tem quase 1.500 páginas e ela deve estar custando, na época eu paguei 190, ela deve estar custando em torno de 200 e poucos reais, tá? Então é cara. Essa aqui é mais baratinha, tá? E é a Bíblia do dia a dia. Tem uma boa tradução, tá certo? Então, fica a dica para vocês que, na realidade, esse aqui já é o próximo conceito mesmo. Nós estamos lidando com a Bíblia. Então, o que a gente pode começar falando para vocês, né, baseado no material que eu passei? A numerologia, tá, o estudo dos números, ele sempre esteve presente em todas as religiões. Se você pegar o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, a Torá, se você pegar, por exemplo, a interpretação da Torá pelo conceito da Cabala, todos eles, né, os conceitos, por exemplo, da grande fraternidade branca, o próprio conceito que posteriormente se torna maçonaria, traz os conceitos numéricos. Então, Pitágoras estava certo. Einstein, quando diz que o universo se explica pela matemática, também estava certo. É óbvio que tem muito mais, eu botei um slide aqui, vou fazer algumas referências. Tá? O que é interessante você entender aqui no que eu botei? O alfabeto hebraico começa com Aleph, né? Tem 22 letras. O alfabeto grego tem 27. Marco, por que você juntou essas duas? Porque os primeiros, vamos dizer assim, textos escritos sobre o Antigo Testamento, que eram pergaminhos longos, foram escritos em rolos. Tá? Não era feito, não tinha papel ainda. Né? O Gutenberg ainda não tinha feito a primeira impressão da Bíblia. Né? Então, ele foi escrito, na grande maioria, em hebraico. Tá? E alguns textos, principalmente os mais para o fim, foram em aramaico. Tá? Mas a grande maioria foi escrito no alfabeto hebraico. E, posteriormente, foi traduzido para o grego, tá? Que é a Septuaginta, que a gente vai ver posteriormente. Então, começa algumas coincidências. Se eu somar 22 com 27, dá 49. Tá? 49 significa o quê? Se eu somar 4 e 9, dá 13. 13, 1 é a representação de Deus. 0 é a representação da matéria. E 1 e 3. 3 é a representação da perfeição no universo. O 3 e o 5 também tem essa relação. Então, repara, tem uma quantidade de informações por trás. Quando eu pego o número 49, 49 é 7 vezes 7. Puxa, Marco, são muitas coincidências. Aí, quando você vai pegar, por exemplo, a Bíblia como um todo, ela tem 7 partes. 3 partes no Antigo Testamento e 4 partes no Novo Testamento. Tá? Aí você fala assim, puxa vida, e são 14 subpartes. Óbvio que
eu trouxe para vocês apenas um exemplo. Marco, mas eu gostaria de saber mais sobre isso. Então, eu vou te dar referência para você saber mais sobre isso. O melhor livro que existe aqui sobre isso é esse aqui, ó, Gimatria. Tá? Gimatria é o estudo da Cabala, tá? Que estuda exatamente essa relação dos números. E esse livro é um livro fantástico. Ele faz a aplicação da Gimatria exatamente nos códigos da Torá. O que é a Torá? É o Pentateuco hebreu, que é exatamente o que foi escrito por Moisés. Então, este livro, para quem quiser se aprofundar, é o melhor. Tá certo? Marco, mas ele é caro, né? Ele custa 200 e lá vai fumaça. Tá? Então, Marco, eu não estou com esse dinheiro todo. Então, eu te recomendaria esse aqui. É um livro mais simplesinho, do Abraão de Almeida. Tá? E ele mostra, né, de uma forma assim, mais sintética, o significado dos números na Bíblia. Tá certo? Então, fica essas duas dicas aí para vocês, porque é um assunto extremamente interessante e relevante, porém a gente não tem tempo, né? O nosso tempo é muito curto para falar, por isso que eu preparo um material bem mais rico, com maiores possibilidades para quem quiser poder se aprofundar. Então, isso é uma curiosidade bastante interessante. Vamos entender agora, então, o que é o Antigo Testamento. Por que o Antigo Testamento, que você falou, tem 3 partes? Porque tem os livros da lei, que na realidade foram escritos por Moisés, né? Que é a Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e o Deuteronômio. Então, esses são os chamados livros da lei, que é a Torá judaica. Tá certo? Também chamado de Tanaka. E aí depois vocês vão ver por quê. Tem os livros dos profetas, e os profetas são categorizados em 3 classes. Os antigos, que foram os primeiros profetas, também são chamados de anteriores. Os maiores, ou seja, os grandes profetas, que trouxeram muitos ensinamentos que são, vamos dizer assim, muito perpetuados pelos judeus. E os profetas menores. Não que os menores, por exemplo, sejam menos importantes, não, é porque os textos deles são pequenos, vamos colocar assim. Tá? Então, você começa a ver que, então, eu tenho os livros da lei, primeira parte, os livros dos profetas e os outros escritos. Os outros escritos somam os livros da sabedoria, que são os salmos, mais o livro de Jó. Tá? Inclusive, esse livro de Jó, dizem determinados historiadores que ele foi escrito antes do que a Gênese, só para você ter uma ideia. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Mas ele é considerado como um livro da sabedoria. Os 5 rolos, que na realidade traz, né, os cantares, os conceitos, por exemplo, de poemas que foram colocados na Bíblia. A Bíblia tem muitos poemas, e poemas lindíssimos. E determinados livros, por exemplo, cantares, não fala de religião, fala do amor, vamos dizer assim, entre um homem e uma mulher, que muitos estudiosos, historiadores, dizem que é uma metáfora da relação do amor de Deus por nós. E os livros da revelação, né? Daniel, Esdras, Neemias, as crônicas, né? 1 e 2. Então, você começa a ver que, se eu somar esses livros aqui todos, tá? Eles vão dar 43. Aí tu fala assim, mas espera aí, 43, Marco? Espera aí, e se eu diminuir 4? Por que 4, Marco? São os livros do Salmo. Né? Então, os salmos são 5. Se eu for fazer por título, então eu tiro 4. Por quê? Porque um tem que ficar como um título. Né? Então, daria o quê? 36. Então, esses 36 livros são os livros por título. Eu gosto desses 36 porque são títulos. Por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, Reis, tem Reis 1 e Reis 2. Tá? Se eu pegar, por exemplo, Salmos, são 5. Se eu pegar, por exemplo, o livro de Crônicas, são 2. Tá? Então, você começa a ver que, quando eu for
entender o Novo Testamento pelos títulos, eles são 36 títulos. Alguns eram muito grandes e foram divididos, como é o caso de Salmos, como é o caso de Crônicas, como é o caso de Reis, tá certo? Então, toda vez que você pensar no Antigo Testamento, são 36 livros por título. A melhor maneira de entender os livros do Antigo Testamento está exatamente nesse quadrinho aqui, ó. As 3 partes, lei, profetas e escritos. Lembra que eu falei que também, além de Torá, né, os hebreus consideram o Antigo Testamento como um todo como Tanaka, T-N-K, Torá, Nevin e Ketuvim. Então, quando eu pego as primeiras letras T, N, K, traduzindo para o hebraico de Tanaka. Então, Tanaka é, quando um hebreu fala, né, um estudioso fala sobre Tanaka, ele está se referindo ao Antigo Testamento como um todo. Ele fala só da Torá, ele está se referindo aos livros da lei, que foi escrito por Moisés, que tem a Gênese, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando ele fala dos profetas, olha aqui, ó, os primeiros profetas são os anteriores, os maiores e os menores, como eu apresentei para vocês nos livros. Quando ele fala dos escritos, os livros da sabedoria, os rolos, que são chamados de Megila, tá? E os livros da revelação. Então, 3 partes, 7 subpartes, 22 rolos e 39, né, considerando o conceito 1 a 1, e se for pegar separadamente 43, mas por título 36. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o que eu estou falando aqui agora, pode perguntar depois no WhatsApp. Então, esse quadrinho aqui, ele é muito interessante para você entender exatamente o que é o Antigo Testamento, certo? Como é que a construção do Antigo Testamento foi feita? Aquela história, nós acreditamos muito nos documentos, na arqueologia, mas é claro que os livros eles foram organizados de uma maneira que não é a maneira cronológica, por exemplo. Então, você fala assim, o livro que está, vamos dizer assim, no número 14, significa que ele foi escrito primeiro que o número 32? Não. A melhor maneira de entender isso é isso aqui, ó. Vamos lá no complemento. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Não, não é esse ainda não. Perdão. Aqui na frente. Aqui. A melhor maneira de entender é essa aqui, ó, na cronologia. Então, repara o seguinte, ó. Desde Gênesis a Ruth, tá? Aqui, ó, verde. Porém, se eu pegar na cronologia, você vai reparar que o livro de Salmos começa aqui mais ou menos quando o livro de Números, que foi um censo feito por Moisés, ele já começa aqui. O livro de Crônicas já começa aqui. Então, apesar dele ser apresentado numa ordem, vamos dizer assim, didática, não significa que eles foram escritos um atrás do outro. Muitos livros, na realidade, na realidade estavam sendo escritos, ao mesmo tempo, outros escreviam também, porque são épocas muito próximas, tá certo? Então você tem aqui, ó, no verde, né, de Gênesis e a Ruth, aqui no lilás, né, de Samuel, né, pegando até Reis, Crônicas começa aqui no meio dos Juízes, e o livro de Salmos e Sabedoria começa ainda quando estavam sendo escritos a Torá. Então, a melhor maneira de entender a cronologia de como eles foram escritos é você olhar para cá. Se a gente voltar para lá, voltar lá no nosso material.
aqui, que a gente estava, né? Então, olha aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês. A maioria do Antigo Testamento foi escrito na sua essência em hebraico. Tá? Apenas o livro de Daniel e Esdra, tá? Que é lá no finalzinho, Esdra, né? Foram escritos em aramaico. Tá? Olha aqui por que Tanakh. T-N-K. T-N-K, os hebreus referem-se ao Antigo Testamento como Tanakh. Tá? E olha que coisa interessante, Jesus confirma isso principalmente nesta frase dele: era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha aqui, o Antigo Testamento é tripartite, tá? São essas três partes. Jesus fala isso. Então, muita gente às vezes não entende direito as palavras de Jesus porque não conhece o Antigo Testamento. Por isso que eu digo que o Antigo Testamento é muito importante para você compreender o Novo Testamento. Né? E outra passagem de Jesus, que está em Lucas dessa vez, tá? Então, se lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Por quê? Jesus estava dando testemunha às Escrituras do Antigo Testamento para que os hebreus pudessem crer nele. E mesmo assim, os hebreus não acreditaram. Então, a gente começa a entender a importância do Antigo Testamento. Aqui está uma divisão, tá? Exatamente do que a gente falou, os 5 livros de Moisés, os livros dos profetas, os escritos, né? Como é que eles eram relacionados. Os 5 rolos falam muito sobre festas, orações, conceitos de agradecimento, louvores, tá? E é engraçado que ele cita muitas festas, tá? Então tem cântico para a Páscoa, tá? A Ruth vamos dizer assim, uma apologia ao Pentecostes. Então cada um deles tem uma relação, né? O livro de Esther fala sobre a festa de Purim, né? O Eclesiastes fala da festa dos tabernáculos, né? Que eram as aldeias por onde o povo hebreu caminhou até chegar a Canaã e depois fazer a divisão das 12 tribos e por aí vai. Então, outra relação que a gente coloca aqui embaixo é exatamente essa proximidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, você consegue ver que, por exemplo, o Apocalipse no Novo Testamento é muito, muito próximo, tá, ao final do Antigo Testamento, tá, principalmente no livro de Daniel. Da mesma forma que o Antigo Testamento, no finalzinho, fala da igreja na época do Antigo Testamento, como é que era a igreja dos judeus, né? O livro do Novo Testamento fala exatamente no 2º e no 3º capítulo de Apocalipse como é que se estruturava a igreja dos primeiros cristãos. Então, existe muita coerência entre um e outro, por isso que é importante você entender e ler isso. Algumas coisas que eu acho interessantes, que eu até grifei aqui em azul. Esdra e Neemias são 2 livros, complementam o cano do Antigo Testamento, ou seja, eles encerram, né? E coletaram todos os livros, ou seja, eles fazem uma espécie de resumo do que ficou para trás. Por mais de 2.000 anos, o Antigo Testamento está completo. Então, foram quase 2.000 anos de escritos, de rolos que foram sendo apanhados, né? Muita tradição oral, para que o Antigo Testamento pudesse ser completo. E detalhe, o evangelho que Jesus nos traz como ensinamento é o seu exemplo, né? A Boa Nova é o seu exemplo, mas ele seguia à risca os profetas do Antigo Testamento para dar testemunho. Tá? Nas Bíblias cristãs, a ordem, infelizmente, foi alterada pelos teólogos e agrupada em livros de história. Aqui, ó. Por que é importante você ver aquela cronologia que eu te mostrei? Porque ali você tem uma noção de como é que os escritos foram acontecendo. Quando você pega, por exemplo, o Antigo Testamento e vai passando folha por folha, aquela ordem ali, você vai ver que, às vezes, um capítulo que está mais à frente, um livro mais à frente, se refere a coisas que estão lá atrás. Tá? Porque foram os próprios teólogos, né, principalmente da Igreja Católica,
que, tentando agrupar de uma forma didática, acabaram fazendo isso. Tá? Mas muitos judeus, na realidade, preferem, né, principalmente os que estudam a Cabala, preferem estudar na origem mesmo, né, dentro do conceito, como eles foram produzidos. Aí, para isso, você tem que entender a cultura da época. Marco, é importante a gente entender a cultura da época do Antigo Testamento? É muito importante. Aqui eu mostro para vocês 2 livros que eu recomendaria. Na realidade, eu vou indicar 4 livros. Tá? Esses 2 são os mais simples. Tá? Ele mostra exatamente a cultura, os costumes e tradições dos tempos bíblicos. Tá? E aqui, né, esse é do Andrade, esse aqui é do Coleman. Também tem um complemento e tem muita gravura, então você consegue ver muita coisa para entender os costumes. Por que os hebreus, tirando essa parte espiritual, eles eram tão arraigados aos costumes? Tá? Então você fala assim, poxa, mas tem que ter uma forma de entender. Lembrando que eles vieram de Capela, né, e eram os mais rebeldes, ao mesmo tempo os que tinham uma fé terronha, ou seja, uma fé inquebrantável. Só que eles não acreditavam no que não lhes cabia compreender, ou seja, eles não tinham ainda um alcance para entender determinadas coisas, como Jesus narra no diálogo com Nicodemos, né? Jesus fala para Nicodemos: se você não consegue entender essas coisas que eu te falo aqui agora, imagina se eu te falar as coisas do céu. Ele estava falando de reencarnação. Que Nicodemos pergunta: mas como é que um homem velho pode voltar à barriga da mãe? Né? É um diálogo fantástico entre Jesus e Nicodemos. Que Nicodemos, inclusive, se torna um grande defensor de Jesus. Né? Ele fazia parte do Sinédrio, e quando eles começam a fazer os planos para capturar Jesus e levá-lo à morte, né? E para levá-lo à morte tinha que levar o governador romano, que era Pilatos, eles planejam tudo e Nicodemos sai em defesa de Jesus. Assim, mas vocês não podem provar que ele não é o filho de Deus, que ele não é o Messias, mas ele é voto vencido. Tá? Então, muita gente pensa que Nicodemos era um malvadão. Não era, não. Ele conseguiu entender a grandeza de Jesus e tenta, junto ao Sinédrio, defender. Então, esses livrinhos aqui trazem isso. E tem 2 livros também que são clássicos. Tá? Esse autor é clássico. Ele foi um dos primeiros cristãos. Tá? Ele viveu ali entre os anos 30 e os anos 90, né, quando a grande maioria dos evangelhos, né, do Novo Testamento estavam sendo escritos. Então, Flávio José é uma referência internacional para entender os costumes, né, e como é que você lidava com a população, qual era a mente da população. Então, aqui ele fala sobre as antiguidades judaicas que ele conviveu, essas pessoas, é que ele fala sobre o Novo Testamento. Então, são 4 livros bastante interessantes. Esse do Flávio Josefo, o meu primeiro livro desse, eu rabisquei tanto que eu tive que comprar outro. Eu comprei agora, há pouco tempo. Ele custou, acho que foi R$ 25. É muito baratinho. E vale a pena para que você tenha uma ideia dos costumes, né? Por que os hebreus eram tão arraigados a essas tradições, né, de Moisés. Uma coisa que você vai entender, eu vou antecipar aqui, é que quando a gente fala de Moisés, aqui na frente, ó, quando a gente fala de Moisés, aqui tem a história, né, dos hebreus, né, segundo a Caminho da Luz, mas quando a gente fala aqui no livro, tá, da Gênese, e fala do Êxodo, tá? Então, quando eu chego aqui, ó, em Levítico, que é o 3º livro da Torá, tem um fato interessante. Quando o Moisés... Eu estou indo salteando, porque a grande maioria de vocês já viram filmes, né? E sabe do que eu estou falando. Quando Jesus desce, né, do monte com os 10 mandamentos, tá? Ele encontra o quê? Ele encontra uma balbúrdia, né? Os hebreus estavam achando que ele estava demorando muito e começam a fazer a adoração do bezerro de ouro. E os únicos que não acreditaram nesse conceito, né, do bezerro de ouro, de
um Deus que, na realidade, não era o Deus único que Moisés pregava, tá? Foram a tribo de Levi, chamado, né, os levitas. Então, os levitas, só para vocês terem uma ideia, eles passam a ter muitas prerrogativas de privilégio. Por exemplo, quando os tabernáculos, né, a caminho de Canaã, as tribos, né, judaicas, e eram quase 600 mil pessoas, né, divididas em tribos, em realmente um acampamento monstruoso, os levitas é que eram responsáveis em tomar conta do tabernáculo. O tabernáculo era onde, né, vamos dizer assim, os enviados de Deus, os profetas, faziam suas preces, orações e recebiam orientações da espiritualidade superior. Eram os levitas que tomavam conta. Só para você entender como os hebreus têm uma tradição assim arraigada, essa tribo de Levi, os levitas, eles... Vou aqui mostrar para vocês. Eles são os únicos privilegiados no Templo de Jerusalém na época de Jesus, tá? Existe um local específico, né, que é em frente, né, aqui é o alpendre de Salomão, tá? Então, aqui do outro lado, né, as entradas, o alpendre de Salomão eram grandes pilastras, tá? Baseado no Templo de Salomão, né? Nos escritos que eles escutaram dos seus antepassados. Os únicos que eram privilegiados em ter um local específico eram os levitas. Então, veja você, quase 2.000 anos depois, 1.500 anos depois, vamos colocar assim, né, os levitas ainda recebem um privilégio por terem sido aqueles judeus que não compartilharam da balbúrdia do bezerro de ouro. Eles ficaram esperando Moisés e acreditando que Moisés realmente trazia a mensagem. Então, veja o arraigar da tradição dos judeus. Tá certo? Então, está aqui, depois quem quiser ver com mais calma, ou quiser fazer alguma pergunta, tá? Aqui está exatamente a planta, né, baixa, vamos dizer assim, de como era o templo, né, de Jerusalém na época de Jesus. Marco, você tirou essa imagem da internet? Não. Essa imagem eu tirei, para mim, do melhor dicionário bíblico que existe, que é o Tyndale. Tá? Tyndale da Geográfica. Na última página, tá? Na penúltima folha, a última página, tem exatamente esse desenho. Eu tirei a fotografia e coloquei para vocês. É um dicionário, eu tenho uns tenho 5 dicionários bíblicos, mas esse é o que traz, vamos dizer assim, a maior riqueza de detalhes, com fotografias, com apêndices, coisas muito boas. Então, isso aqui é só para vocês entenderem como a tradição judaica era uma coisa arraigada. Por isso que, quando Jesus se diz o Messias, os sacerdotes do Sinédrio dizem que ele era louco, porque não pode, porque eles achavam que o Messias viria coberto de ouro, né? Eles não imaginavam que o Messias poderia ser um homem, como Lucas se refere a Jesus, o Filho do Homem. Né? Então, fica a dica aí para vocês. Esse material faz parte do material complementar que eu vou passar para vocês. Então, vamos voltar lá para entender aqui. Então, a gente está exatamente aqui, né, falando, né, da formação. O Novo Testamento só pode ser totalmente compreendido se a fundação do Antigo Testamento estiver presente. O exemplo que eu acabei de dar agora mostra exatamente isso, né? Esse arraigar cultural, essas tradições milenares passadas de geração em geração. Por isso que foi muito difícil para os hebreus acreditarem que Jesus, um homem que andava normalmente entre eles, era realmente o Messias, né? Como Lucas se refere a ele como filho do homem. Tá? E Jesus mostra exatamente, né, e é todo o contexto do Novo Testamento, que ele dá cumprimento a todas as profecias, né? Profecias, inclusive, da sua crucificação, né, da sua morte, da sua ressurreição de 3 dias, que é feito um comparativo com Jonas, aquele que foi engolido pela baleia. Lembra? Aquela história está na Bíblia. Né? Então, todas essas relações mostrando
exatamente a interação entre o Antigo e o Novo Testamento são muito importantes para a gente entender exatamente esses conceitos. Aqui é para vocês terem uma noção, né, das 22 letras hebraicas, né? E repara, cada letra tem uma representação numérica. Marco, por que isso é importante? Porque quando se fala, às vezes, 40 dias no deserto, isso tem uma representação. Quando se fala, olha, levou 200 anos para que isso acontecesse. Às vezes não é o ano que nós estamos acostumados, no calendário, vamos dizer assim, de Júlio César, né? Era o calendário deles da época, que era o calendário lunar. Então, existem correlações interessantes para vocês entenderem que o tempo não era igual. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para você entender isso bem rápido. A quantidade de anos, por exemplo, dos descendentes de Adão. Vamos pegar como conceito da Bíblia, né? Ó, Adão, na Bíblia, viveu 930 anos. Tá? Noé, 950 anos. Tá? Aí você vai olhando aqui, ó, tá? Moisés, 120. Moisés já se aproxima mais da realidade. Ele não entra em Canaã, né? Só para lembrar vocês, ele viveu 120 anos. Né? Jacó, tá? Que posteriormente é chamado de Israel, viveu 147 anos. Então, se você olhar, o tempo, né, a relação tempo e espaço para eles não era igual ao que a gente tem hoje como referência. Então, aqui tem uma relação bastante interessante. Aqui vai de Adão até Noé, e depois de Noé até Moisés, para você entender a descendência. Né? Muita gente fala por ele, Enoque. Tá? Puxa vida, quem foi Enoque? Né? Aí, se você olhar aqui, ó, Matusalém, Lameque, Noé, vai olhando aí, ó, os filhos de Noé, Jefé, Sem e Cã, foram os 3 filhos de Noé. Né? Então, você vai olhando, puxa vida, dá para você ter uma boa, vamos dizer assim, uma boa representação figurativa de como é que essas gerações vieram acontecendo. O Enoque está aqui, ó. Olha uma coisa engraçada, ele foi transladado. Se você ver o livro de Enoque, aí eu vou voltar no material complementar lá para vocês de novo, para vocês verem a riqueza do material. Aqui, ó. Olha que coisa interessante. O livro de Enoque, de Elias e de Ezequiel, de forma espantosa, descrevem fatos divinos que podem ser interpretados como fenômenos extraterrestres, com suas naves visitando os personagens bíblicos, inclusive com possível abdução. Por quê? Porque Elias foi um que foi, entre aspas, abduzido. Olha aqui o que está escrito no livro dos Reis. Quando o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim, ele e Eliseu, que foi o seu sucessor, atravessavam o Rio Jordão. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou, um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí fica a pergunta, dá para imaginar, tá? Mesmo com alegorias e metáforas, um carro de fogo levando Elias, até porque a Bíblia não fala que ele saiu no carro de fogo. Mas não poderia ser. Hoje, grandes estudiosos, ufólogos, fazem que isso pode ter sido uma espécie de abdução. O livro de Enoque, que é esse aqui, ó, é fantástico. Ele narra coisas completamente sobrenaturais para a época. Se você pegar, por exemplo, uma carruagem de fogo, entre aspas, né, podem ser várias luzes. Marco, você está querendo dizer, ou está pelo menos insinuando, que os extraterrestres, disco voador, pode ter visitado, eles visitam até hoje. Ignorante cientista é aquele que acredita que só tem vida nesse pálido planeta azul, como diria, né, Carl Sagan. Então, se nós temos um sistema solar, o nosso sistema solar está lá no esporão de Órion, dentro da nossa galáxia, que tem bilhões de outras galáxias. Estamos pegando só o nosso sistema solar. Nós temos o nosso planetinha Terra, aquele pálido ponto azul. Você acha que Deus, na sua imensa criação, deu vida somente ao planeta Terra?
Eu acho isso de uma ignorância atroz. O que a gente chama de extraterrestre são espíritos mais evoluídos. Tá? Então, é óbvio que eles sempre tiveram aqui, não para fazer maldade e, de repente, querer dominar o planeta, até porque o avanço tecnológico está ligado diretamente à moralidade. Então, você não tem extraterrestres altamente, né, evoluídos, ou seja, espíritos, né, que já passaram por processos que nós passamos hoje, né, de purga, expiações e provas e por aí vai, que habitam outros orbes, por exemplo, Saturno, que é um orbe de gás, né, lembrando o livro dos Espíritos, os espíritos retiram do orbe que eles vão encarnar a matéria fluídica para formar não só o seu corpo espiritual, mas o seu próprio corpo físico. Tá? Ele retira, né, as partículas daquele orbe. Então, imagina um espírito, por exemplo, de Saturno, tá? Descrevendo, por exemplo, como é que ele poderia vir à Terra. A tecnologia deles é extremamente mais avançada. Se você leu o Nosso Lar, né, ali André Luiz fala que a diferença, naquela época, né, que André Luiz falou, era de aproximadamente 500 anos, entre a espiritualidade, ele não se referia a que orbe. Mas vamos colocar Marte, tá? Que as pessoas, né, não tem vida em Marte. Como não tem vida? Claro que tem vida. Tá? Só que as partículas que são conhecidas pelo nossa ciência, que são só 118, na realidade são 4% da matéria que existe, né, no universo. Então, nós conhecemos 4% e não conhecemos 96%. É óbvio que outros planetas de outros sistemas solares, ou até mesmo do nosso próprio sistema solar, não depende exclusivamente do hidrogênio e do oxigênio e do carbono para viver. Nós, basicamente, somos uma composição de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. É isso que forma o teu DNA. Se você não tiver essas 4 partículas, não tem história para contar aqui no planeta. Tá certo? E quando a gente pega, por exemplo, um planeta como Saturno, né, esses planetas gasosos, eles têm uma estrutura de formação corpórea, tanto do corpo sutil quanto do corpo físico, totalmente diferente. Então, fica aqui essa dica, né? Assim, o Bechara enlouqueceu. Ele está falando do Antigo Testamento, está falando de UFO, né? De OVNI, né? Isso é possível, sim. Por quê? Porque a fraternidade branca, que é composta por vários espíritos guardiões do desenvolvimento dos planetas e dos sistemas solares, estão sempre por aqui nos visitando, vendo se podem ajudar de alguma maneira. Aí, quando eles verificam que existe a possibilidade já de vir um missionário, eles verificam qual é o local melhor. Né? Então, isso acontece desde quando o mundo é mundo, desde quando o mundo foi criado. Então, essa coisa que o pessoal chama de extraterrestre, na realidade, são espíritos, e normalmente espíritos mais evoluídos. Porque os espíritos mais atrasados, eles não têm tecnologia para nos visitar. Eles não conseguem, né, porque não tem moralidade. A moralidade caminha junto com o avanço tecnológico. Então, fica a dica aí para vocês, né, desse contexto aí do Antigo Testamento. Outra coisa que vale a pena a gente citar são os apócrifos. Então, o que são os apócrifos? São aqueles livros que foram escritos, têm documentos, né? Tem, vamos dizer assim, rolos e pergaminhos que foram encontrados, tá? Mas eles não foram considerados, vamos dizer assim, tão relevantes ou tão importantes para fazerem parte, vamos dizer assim, do primeiro livro da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Então, aqui está a relação dos livros, tá? Essa fonte é uma fonte fantástica, chamada Apócrifos da Bíblia, tá? São 3 volumes, e foi organizado pelo Eduardo de Proença. Eu tenho esse livro, e eu fiz uma pesquisa e fiz essa tabela para que vocês possam entender que, da mesma forma que existem os apócrifos que foram encontrados na península de Nag Hammadi, no Egito,
depois da Segunda Guerra Mundial, também tem os apócrifos, né, que não foram canonizados, não foram considerados como relevantes para os teólogos da época, para serem classificados dentro do Antigo Testamento. Então, aqui estão exatamente eles. Algumas coisas interessantes, por exemplo, Melquisedeque hoje, Melquisedeque, ele é um dos grandes, vamos dizer assim, embaixadores do Cristo, que faz uma relação de interação, principalmente com espíritos que estão muito próximos de nós, que são os arcturianos, né, os pleiadianos, e muitos estão, inclusive, sendo preparados para reencarnar no planeta Terra, nesse novo mundo de regeneração que está por vir. Né? Então, Melquisedeque é um desses grandes espíritos, tá, que está exatamente fazendo esse trabalho, né, de interação, né, com os arcturianos, com os pleiadianos, né, com os sirianos, que são espíritos de outros planetas mais evoluídos do que nós, tá, e que, na realidade, não foram considerados, então são considerados apócrifos. Mas vale a pena, por exemplo, ler o livro de Melquisedeque. Tá? Existem livros, né, que foram publicados. Tá? Então, aqui tem vários livros que fica a dica aí. Né? Poxa, Marco, mas Esdras e Macabeus, por exemplo, consta no Antigo Testamento. Pois é, mas tem partes de Esdras e de Macabeus que eles não consideraram importantes e tiraram. Tá? Então, fica a dica aí, né, de quais são os apócrifos, e aqui está a referência, que eu acho que é bastante viável e de crédito para você verificar isso. Tá certo? Então, outra coisa que vale a pena a gente entender são os manuscritos do Mar Morto. Né? Os manuscritos do Mar Morto somaram ao total 930 documentos. Engraçado que eles foram encontrados sem querer. Né? Eram pastores que estavam caminhando na região de Qumran, e Qumran, engraçado, que era a região onde os essênios habitavam, tá? Ao noroeste do Mar Morto, lá em Israel. E, na realidade, eles conseguiram encontrar muitos documentos durante muitos anos. Tá? Se você olhar, começou em 47 e foi até 56. Tá? E eles foram considerados como legítimos um ano depois, tá? Por vários arqueólogos e historiadores e museólogos verificaram a veracidade dos documentos. Tá? E os documentos foram escritos em hebraico, aramaico e grego, porque foi um período bem grande, de 47 a 56. Né? Foram 9 anos aí, onde eles, em 11 cavernas, né, próximo onde os essênios habitavam, que encontraram esses documentos. Então, são chamados de manuscritos do Mar Morto, que vão formar exatamente aqueles livros, né? Vamos voltar aqui, que a gente chamou de apócrifo. Esses apócrifos aqui. Tá certo? Então, fica a dica aí, tá? E a história aí que eu narrei para vocês, tá? E a relação documental, como é que eles foram comprovados. Agora a gente vai falar da síntese da história de Israel. Quando a gente voltar aqui à parte principal, sair daqui que é melhor para poder andar. Aí está exatamente, né, os manuscritos que eu falei para vocês. Ok. E agora a gente vai falar a síntese da história de Israel. Então, repara, a história de Israel, a gente tem que considerar aquela cronologia, tá? Né? Até da formação, vamos dizer assim, do ser humano, que foi representado pelo nome Adão, que na realidade é Adjarran, que representa o quê? Uma família, entre aspas, de espíritos que vieram de Capela. Né? E uma dessas famílias era a família que formou o povo hebreu. Então, vamos entender como é que as 12 tribos, né, foram formadas. Então, você começa lá com Abraão. Pasmem vocês, mas quando a gente for falar de espiritismo, né, a gente vai falar agora do Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, depois a gente vai falar o que o espiritismo, né, com a doutrina estabelecida pelos espíritos, né, codificada por Kardec, nos traz. Eu falei para vocês que Chico Xavier foi João o Evangelista.
Mas existem determinados estudos que falam sobre as reencarnações de Chico, e uma das primeiras encarnações de Chico que é citada, tá? Isso não é foco espiritual, pelo amor de Deus, tá? Mas dizem que ele foi Abraão. Então, repara, um espírito da envergadura, né, de Abraão, que foi o patriarca que funda, né, posteriormente junto com Jacó, que era, na realidade, seu neto, né, e já era um espírito, vamos dizer assim, extremamente preparado. Então, quando ele vem com João Batista, depois vem como Kardec, depois vem como Chico Xavier, se você olhar, ele está dando continuidade. Jesus está por trás de tudo. Uma vez eu estava dando uma palestra sobre Umbanda, e eu falei que a Umbanda era um movimento cristão. E uma das pessoas, né, eu sou sacerdote de Umbanda também, estudei bastante sobre isso. E uma pessoa falou assim, mas Jesus não tem nada a ver com a Umbanda. Eu comecei a rir. Eu falei, você me desculpa, tá? Eu estou rindo aqui, mas quem traz a Umbanda, né, a Umbandã, para as terras brasileiras, foi exatamente Jesus. Jesus é que viu que o Espiritismo estava elitizando demais o seu público e trouxe exatamente a doutrina dos espíritos através da Umbanda para as pessoas mais carentes. Então, Jesus está por trás de tudo. Então, muita gente acha, né, não, Jesus não tem nada a ver com tudo que aconteceu, que você conhece historicamente no planeta Terra, tem por trás as bênçãos de Jesus. A governança de Jesus, vamos colocar da maneira moderna. Quando você fala de governança, traz o conceito de regras, leis, ordem estruturada. Governança é isso. E, exatamente, Jesus é o grande governante do planeta Terra. Desde que o mundo foi criado, ele já existia antes. Ele já era a palavra e já estava com Deus. Então, para pensar nisso, para entender o tamanho de Jesus. Tá? Então, olha aqui, uma coisa interessante, Abraão e Sara, né? Quando Abraão se casa com Sara, Sara ela tem um problema e se torna infértil. Tá? E Abraão queria ter um descendente. Então, ele tinha uma escrava chamada Agar, que era egípcia, e ele, vamos dizer assim, vai à espiritualidade maior e fala assim, olha, eu não estarei cometendo pecado, e o espírito fala assim, não, você pode, entre aspas, acasalar, né, com Agar, porque você vai ter um filho. Tá? E ele teve um filho chamado Isaac. Tá? Interessante falar que depois que ele teve Isaac, 3 anos depois, aqui não dá para fazer muita referência, porque o nosso tempo não é igual ao tempo deles na época, Sara recebe a comunicação, né, de um anjo, ou seja, de um espírito evoluído, que ela teria o filho com Abraão, e eles já eram bem idosos. Né? E, na realidade, ele passa a ter outro filho. Aí você fala assim, puxa vida, então, vamos pegar aqui na frente, ó, casou, ó, porque eu falei está aqui, ó, tá? Com H nasceu Ismael. Posteriormente, né, graças a Deus, Sara deu à luz a Isaac. Tá? E Isaac, olha que coisa engraçada, ele vai se tornar o patriarca de Israel. E Ismael vai se tornar o patriarca do povo hindu, o povo árabe. Tá? Então, Ismael funda as nações árabes. Ismael funda exatamente, né, no Vale do Beca, no Líbano, a relação das famílias, né, das formações dos povos árabes. E Isaac, o dos hebreus. E esse mesmo Isaac, esse mesmo Ismael, perdão, e no material que eu passei para vocês, está uma confusão aqui, por isso que eu recomendo, quando baixar o material complementar, baixar esse material novamente, Ismael vai se tornar o quê? O grande patriarca da nação brasileira. Tá? Mas como é que você pode afirmar isso? Tá? Quando você lê Crônicas Além Túmulo, quando Pedro, né, o Pedro, o apóstolo, está visitando o Brasil,
tá? O espírito se aproxima dele e pergunta, né? O que você está fazendo aqui, Pedro? Qual é o teu objetivo? Né? Qual o vosso objetivo atualmente no Brasil? Né? É perguntado, né, a Pedro. E ele fala assim: venho visitar a obra do Evangelho, aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade cristã. Essa fraternidade cristã é a fraternidade branca. Tá? Então, essa afirmação está escrita no livro, né, codificado por Chico Xavier, né, psicografado em Crônicas de Arentum, que é um livro fantástico. Então, veja como a relação da formação da tribo de Israel, na realidade, já abria, vamos dizer assim, um ramo para a continuidade da humanidade, tá certo? Então, Isaac, né, que é o patriarca de Israel, se casa com Rebeca, e tem Jacó. Jacó vamos dizer assim, o grande pai de Israel. É ele que dá origem aos filhos que vão formar as 12 tribos. Tanto é que, posteriormente, ele troca o seu nome para Israel. Tá? Então, está aqui, ó, né? Com Zilpa, são as 4 mulheres dele. Tá? Com Zilpa ele teve Gad e Aser, com Bila ele teve Dan e Naphtali, com Raquel ele teve José e Benjamim, e com Lia ele teve Rubi, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Repara, Diná também foi filha, né, de Lia com Jacó, porém, na tradição judaica, os fundadores de tribo teriam que ser homens, né? Então, existia aquele machismo que mulher não podia fundar nada. Então, Diná se torna uma grande, vamos dizer assim, confidente de Deus, tá? Ela tinha muita fé, mas ela não é citada na formação das 12 tribos. Então, se você olhar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, aqui são os patriarcas das 12 tribos de Israel, que foram oriundos de Jacó, que posteriormente troca o seu nome para Israel. Detalhe, essas 12 tribos, né, a gente vê na história, quando existe, vamos dizer, a separação, eu vou mostrar aqui para vocês, esse está aqui. Que tal? Quando houve a separação entre, né, os hebreus, entre povo de Israel e povo de Judá, tá? Eles separaram, tá? Onde o reino de Israel tinha como capital a Samaria e o reino de Judá tinha a capital Jerusalém, onde ficava o templo de Salomão, tá certo? Então, essa divisão do reino aqui teve 200 mil problemas. Eles foram conquistados, por quê? Porque era um povo muito rebelde, lembrando lá exatamente o nosso querido livro espírita, que traz esse conceito. Então, deixa eu ver se está o mapa aqui. Não, é lá mesmo aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui o mapa para mostrar para vocês de uma forma mais... Aqui... Não, aqui é melhor. Tá? Então, aqui, ó, o reino de Israel e o reino de Judá. Tá? Então, você começa a entender, olha a relação por onde estava cercado, tá? Os filisteus, que os hebreus viviam em guerra, né? Edom, Moabe, Amon, Arã, né? Quase todos os povos aqui, povos árabes. Aí você fala assim, caramba, eles viviam em guerra, né? Então, a história de Israel é uma história de guerra o tempo todo, eles eram belicosos. Tá? Então, quando você, por exemplo, vamos pegar na história aqui, tá? O conceito da Gênese é a criação do mundo. Lembrando, né, que a criação do mundo, é óbvio que, por exemplo, quando você fala assim, Deus criou o dia em 7 dias, cada dia daquele representava, né, milênios, que é a formação do planeta Terra. Então, a ciência traz luz a isso. Então, aqui tem os principais temas abordados. Se fala por metáfora, imagina, naquela época, Moisés, né, redigindo esse conceito, trazer conceito científico. Não tinha como, né? Ninguém tinha
capacidade, nem mesmo Moisés, de entender. Então, ele teve que escrever por metáforas e alegorias, né? A história de Caim e Abel, que dão a origem àquela árvore genealógica que a gente viu, né? E você vai olhando até Jacó e as famílias que descendem para o Egito. Por quê? Em determinado momento, teve uma seca no Egito, né? E os hebreus, né, ali, os patriarcas, tiveram que ir para o Egito. Quando eles vão para o Egito, eles são muito bem recebidos lá, né? Porém, eles, com o tempo, se tornam escravos. Foram 430 anos, se eu não me engano, de escravidão no Egito. Tá? Então, quando você, por exemplo, quando você estuda aqui, por exemplo, a Gênese, ele está falando da criação do mundo e dessas relações dos povos hebreus, né, entre eles ali, basicamente. Tá? Quando eles vão para o Egito, as coisas ganham uma nova proporção. Por quê? Porque eles passaram a habitar junto a um povo extremamente inteligente e que já tinha a semente do Deus Únicos, que foi levado por Akenaton. Então, como Moisés foi educado, né, aquele fato que todo mundo conhece, que a mãe, né, era judia, colocou ele no rio, a princesa, né, do Egito pega, ele cria como filho, né? Então, ele teve toda a instrução, todo o conhecimento que era dado aos grandes príncipes egípcios, ele teve. E um desses conhecimentos, que não é narrado quase em lugar nenhum, exatamente o conhecimento do Deus único. Tá? E ele, com a sua fé e com a fé do povo hebreu, ele junta as coisas e fala assim, olha, eu entendo isso. E o Êxodo é exatamente a saída do povo hebreu das terras do Egito, né? Depois de ficar 430 anos como escravo. E aqui tem a narrativa, né, das pragas do Egito. Cada praga dessa aqui, a gente, se tivesse tempo, a gente explicaria sobre ótica científica. Tá? Não teve nada de extraordinário. Até para lembrar a palavra milagre, milagre em latim é mirares, é uma coisa admirável. O que é uma coisa admirável, que muita gente chama de milagre? É quando você verifica um fenômeno e você não entende as leis que regem aquele fenômeno. Mas eu te explicaria cientificamente todas as 10 pragas, como a gente explica os 35 milagres de Jesus que constam no Novo Testamento, pela ótica científica. Então, aqui tem exatamente a narrativa da saída do povo hebreu do Egito. Aqui tem exatamente o Levítico, exatamente o conceito que eu falei para vocês, que quando ele desce do Monte Sinai, a única tribo que estava esperando por ele e acreditando, né, nesse Deus único que ele pregava, que Moisés pregava, era a tribo de Levi, daí eles terem esses privilégios que eu falei, que vão até o templo na época de Jesus. Tá certo? Então, aqui tem exatamente o que aconteceu nessa época. Tá? O principal assunto do livro Levítico é a santidade, tá? E as leis, a necessidade das leis. E tinha lei para tudo. Tá? Lei quanto ao dia da expiação, lei quanto ao sacrifício. Tá? Olha que na época ainda tinha sacrifício. Tá? Jesus é que praticamente, com as suas palavras, acaba com o sacrifício dos animais, né? Mas naquela época ainda tinha. Então, aqui tem as leis todas, por isso que, né, o livro de Moisés é chamado o livro das leis. E muitas destas leis perpassaram centenas e centenas de anos, chegando até a época de Jesus. Então, para os hebreus, era difícil não acreditar nas leis de Moisés, porque Moisés, né, foi o grande legislador, o grande espírito que tirou eles do cativeiro, tal. E esse cativeiro se repetiu por muitas e muitas vezes, vocês vão ver aí depois quando a gente falar dos profetas. O que é o livro dos números? É um censo. Tá? Houveram 2 censos. Tá? O primeiro e o segundo. O primeiro foi quando eles saíram de Israel. Contava aproximadamente 600 mil israelitas. Tá? Isso só foi confirmado 14 meses após a saída do Sinai. Tá? E o segundo foi depois que eles atravessaram o Sinai, que durou 40 anos. Aí vem aquela dúvida: o que é 40 anos naquela época?
Aí eu só te diria o seguinte: deveria haver um tempo necessário para que houvesse uma troca de geração, para que novos espíritos reencarnassem e começassem a entender exatamente o que Moisés falava. Tá? Então, esse tempo aqui, quando fala 40 anos, lembre que não é, talvez, os 40 anos que nós conhecemos hoje. Tá? Talvez tivesse uma outra conotação, porém, é uma troca de geração. Quase todos aqueles que presenciaram a descida, né, do Monte Sinai com os 10 mandamentos já estavam mortos quando eles chegam em Canaã. Tá certo? Então, a principal lição dos números é que o povo deve ter fé em Deus, confiando nas promessas do Pai. Por quê? O tempo todo, Moisés, né, falava, vamos ter fé, e vira e mexe eles se revoltavam. Então, essa travessia do deserto, e aí eu vou mostrar para vocês aqui qual foi, ó, olha aqui o mapa para vocês entenderem. Ó. Desde a saída, né, do Egito, tá? Aqui nesses locais pretos são exatamente onde eles armaram os acampamentos. Até eles chegarem, atravessarem o Rio Jordão e chegarem na terra de Canaã, tá? Foram dentro da relação proximal de tempo do Antigo Testamento, em torno de 40 anos. Tá? Então, se a gente somar, na realidade, o nosso tempo daria 41 anos até. Então, está aqui, ó, exatamente onde eles paravam. E detalhe, para atravessar aqui, muitos reis eram donos dessas terras. Tá? Então, eles tinham que guerrear. Então, a história, vamos dizer assim, do êxodo, tá? E a saída, né, para chegar até as terras de Canaã, foram momentos de muito sofrimento, de guerra, de matança, o tempo todo. E sempre tinha um rebelde, um que não queria mais. Né? Moisés não entra em Canaã, ele morre antes. Tá? Mas quem traz o conceito, né, de levar isso, né, é exatamente, né, aquele que o visitou enquanto ele ainda era casado, antes de retornar como o grande legislador hebreu, né? Que ele sai, né, do Egito, ele se instala numa montanha próxima ao Monte Sinai, aí ele recebe a mensagem que ele deveria voltar, e um daqueles que o visita, inclusive ele casa, né, com uma cananeia, se não me engano, e ele recebe a visita de um amigo, tá? Que eu estou esquecendo aqui o nome dele, está escrito aqui, mas eu não estou lembrando aqui. Josué. E ele, na realidade, passa essa missão de levar o povo a Canaã para Josué. Tá? Então, aqui tem exatamente a narrativa, né, onde Josué faz esse conceito, aqui já é um livro histórico, e aqui está exatamente o último capítulo anterior, a gente viu, né? Foi os números, que foi o censo, aí o mapa, e Deuteronômio. O que é o Deuteronômio? É falar de novo, vamos dizer assim, é a segunda lei, ou seja, quando coloca esse termo segunda lei, é por quê? Porque o povo que viu e testemunhou o Monte Sinai já estava morto. Passaram-se, né, dentro do tempo hebreu lá, 40 anos. Então, Moisés teve que reafirmar isso junto com Josué, para que toda a geração pudesse entender as tradições, quais eram as leis, tá? E Deuteronômio narra exatamente isso. Aí você tem os livros históricos, né? Josué, depois foi a época dos juízes. Tá? Por isso que eu digo a vocês que é fundamental vocês lerem e tirarem a dúvida, caso tenha. Procuro ser bastante objetivo para vocês entenderem. A época de juízes, né, foi muito importante. Foram 350 anos do povo de Israel vivendo com juízes. Quais foram os grandes juízes? Né? Vai de Samuel, né, que foi o último juiz que, na realidade, acaba consagrando Saul como o primeiro grande rei, né, da nação judaica, né? E até chegar a Samuel tiveram vários reis. Então a gente verifica aqui, né? Ruth,
Samuel. Aqui tem a parte dos reis, né? Aí tem algumas citações que se tornam interessantes. E o mais interessante, aqui, já mostrei para vocês esse mapa, é entender que cada historinha dessa é longa. Tá? Alguém até me perguntou, puxa, como é que tu vai conseguir falar do Antigo Testamento em duas aulas? Eu falei assim, eu vou dar uma ideia geral e vou estimular vocês a lerem o Antigo Testamento. Leiam, vai lá, pega lá, puxa, o Bechara botou esse negócio aqui, deixa eu ver. E olha, tá, isso aqui está dessa maneira mesmo. Né? Isso é de uma cultura muito grande, até para você entender melhor o Novo Testamento e, posteriormente, entender por que Kardec teve mais facilidades, através dos espíritos, para fazer, por exemplo, né, o Pentateuco espírita que a gente conhece hoje. Então, nós encerramos a aula aqui, né, hoje, e eu peço a vocês que leiam, tá? Não só o que eu apresentei hoje aqui de uma forma sintética, mas leiam já os capítulos da próxima aula. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar pelo WhatsApp, tá certo? E no nosso próximo encontro, a gente vai falar de crônicas até Malaquias, tá? Vamos falar do período interbíblico, que foram 430 anos, né, entre surgir de Jesus e terminar, por exemplo, com o profeta Malaquias, foram 430 anos. E, nesse intervalo, surgiram muitos grupos, né, saduceus, fariseus, né, que formam, de repente, a estrutura da população judaica na época de Jesus. Tá? Então, fica a dica para vocês. Eu vou passar esse material complementar para a minha querida amiga Simone, que ela vai passar para vocês. Se houver qualquer dúvida, pode perguntar, tá certo? Nós estamos aqui exatamente para isso, e eu espero que vocês tenham compreendido. Reparou que eu não segui muito o roteiro dos próprios slides, porque as coisas estavam acontecendo meio que ao mesmo tempo. Tá? Mas, de uma forma geral, acho que as coisas principais eu apresentei, e, se houver dúvida, eu convido vocês a lerem a Bíblia, vai lá no Antigo Testamento, dá uma olhadinha lá, né? Tirador, pô, Bechara, tu falou isso aqui, mas tem um outro negócio aqui, tá? Pode. Né? Eu conheço bem tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eu acho que eu tenho condições de sanar as dúvidas, caso tenho, inclusive, sanar a dúvida pela ótica espírita, tá? Que é um complemento bacana. Só tenho a agradecer a vocês que estiveram aí conosco, a Simone e ao Greg, que me dá a oportunidade de diminuir o meu karma. Né? Muito obrigado a todos. Namastê. Beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Obrigada, Marta. Muito obrigado. Boa noite, Pessoal, bom mês para vocês. Até abril. Muito obrigado a todos. Obrigada. Tchau, Simone. Boa noite a todos. Boa Na paz. Tchau, tchau. Boa noite.